Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo à estação de clínica médica. Podemos começar? Sim. Bom, você vai atender esta paciente. É uma paciente de 27 anos, do sexo feminino, sem antecedentes médicos relevantes, deu entrada no serviço de emergência com quadro de febre, conjuntivite, coriza e mal-estar de início há 3 dias. Refere queixa de manchas por todo o corpo que começaram na cabeça. Há 1 dia, começou a apresentar tosse com expectoração esverdeada e muita falta de ar. A saturação de oxigênio está de 89% agora em ar ambiente. A sua primeira tarefa é simular o atendimento dessa paciente sem aprofundar na anamnese, mas somente o mínimo necessário para você apontar o direcionamento do exame físico e das condutas que vão vir em sequência. Seu vereador deu sua primeira tarefa, que é fazer o atendimento inicial. Focar suas perguntas, lembrar da história clínica, os pontos-chave de exame físico, de descrição, porque ele deu pistas fundamentais. Então, vamos realizar esse atendimento inicial. A primeira coisa, como em toda a prova prática, é você se apresentar como médico. Isso é fundamental, é um checklist clássico desses exames práticos. E a gente tem que lembrar nessa estação que o paciente não está ali presente, então eu vou ter que descrever o que eu vou fazer no exame físico para o examinador. Então, como a minha suspeita é sarampo, eu tenho que lembrar de conjuntivite. Então, avaliei as conjuntivas, ver se tem hiperemia ou não, fiz a horoscopia, examinei a cavidade oral, procurei as lesões clássicas de sarampo, que são as lesões de Koplik. Também, como também o paciente não está ali presente, tá dispineico, vou ter que descrever que vou realizar a propedêutica pulmonar. Vou fazer a ausculta pulmonar, avaliar a frequência respiratória para poder estadiar o grau de comprometimento pulmonar. Mesma coisa, sarampo, raste cefalocaudal. Vou despir o paciente, vou examinar, vou procurar pelo racho onde ele começa, qual é a característica dele, vou descrever isso para o examinador. Vou também perguntar para o paciente o histórico vacinal, quantas doses de vacina sarampo cachorro rubéola ele tomou, se ele tem a carteirinha ali com ele para mostrar, ou se ele não lembra que tomou vacina nenhuma. Também é uma etapa chave aí você perguntar se tem história de contato com alguém com sarampo, onde ele trabalha, se ele tem realmente uma história de contato recente, porque isso é um ponto chave também para chegar na principal hipótese diagnóstica, que é sarampo. Então, o cenário dessa estação é uma suspeita de sarampo e uma complicação, já que o paciente tem um quadro de dispneia, provavelmente uma broncopneumonia. Então, os pontos aí importantes é a questão epidemiológica, a descrição do exame físico, o raste cefalocaudal, as lesões de Koplik, como ele tem esse quadro pulmonar, a propedêutica dirigida, sempre, focar no que o examinador está perguntando, fazer a questão da ausculta pulmonar e a parte epidemiológica, que é clássica em doença infecciosa, histórico vacinal e histórico de contato. Bom, inicialmente eu me apresento como médico e peço licença para o paciente para fazer o exame físico. Eu faço o exame físico geral, avaliando a conjuntiva e a cavidade oral. Dou uma avaliada procurando manchas de Koplik e aí eu faço o exame cardiovascular e o exame pulmonar. Em seguida, peço que o paciente retire parte de suas roupas para avaliar as manchas da pele. Ok. Em seguida, eu questiono o paciente sobre seu histórico vacinal e a sua aproximação com pessoas que tiveram sintomas semelhantes. Ok. Bom, acreditando que nesse caso a suspeita é de sarampo, foi decidido pela internação do paciente. Sua próxima tarefa: enumerar as principais condutas avaliando diagnóstico, terapêutica e também a prevenção intra-hospitalar da transmissão dessa doença. Você avaliou o paciente, perguntou, fez todas aquelas perguntas, aí o examinador te fala, eu vou internar esse paciente e ele vai te perguntar para você descrever as principais condutas a partir desse momento, avaliando o diagnóstico, que é sarampo, a hipótese mais provável para esse caso, como você vai tratar e também ele te pergunta como fazer a prevenção de transmissão intra-hospitalar dessa doença, já que esse paciente vai estar internado. Então você tem que pensar, agora é de pensar uma priorização do que você vai fazer de conduta. Se eu tenho uma doença de notificação compulsória, como é o sarampo, uma conduta
primeira de todas é você notificar, pegar a fichinha de notificação, preencher com os dados, importância para vigilância epidemiológica. Pensando que você vai internar esse paciente num leito, no hospital, eu vou ter que pedir a máscara N95, já que sarampo é uma doença transmitida por aerossol, então minha precaução vai ser N95. E dentro deste mesmo contínuo, o leito de internação tem que ser um leito de precaução aerossol. Então tudo isso faz parte da internação desse paciente. Ele está internadinho, bonitinho lá, eu vou solicitar um raio-x de tórax, já que ele tem uma queixa de dispneia, para avaliar o grau de acometimento, o que ele tem no raio-x, e paralelamente ele está saturando mal, saturando 89% em ar ambiente, eu tenho que oferecer uma suplementação de oxigênio, através de catéter, de máscara, começo lá com catéter de O2, tudo isso faz parte do rol de condutas iniciais. Dentro da investigação do sarampo, eu vou pedir um hemograma e a gasometria vai ser importante para avaliar o grau lá de hipoxemia, para poder precisar melhor o grau de insuficiência respiratória que esse paciente tem. E pensando no diagnóstico, ele pede o diagnóstico, é o examinador, eu tenho que, para fazer o diagnóstico definitivo de sarampo, solicitar a sorologia IgM-IgG no sangue, que faz parte do padrão ouro para o diagnóstico de sarampo. Então, nesse paciente, que é um sarampo com uma pneumonia, que é a principal complicação aí do sarampo, quais são as etapas cruciais numa avaliação inicial, já que o paciente vai internar? Notificar, preencher aquela ficha, como a gente já comentou, pedir os exames laboratoriais, pedir o leito de precaução aerossol, vai pedir a sorologia para sarampo e os exames laboratoriais que são associados à suspeita diagnóstica, e como ele está dispneico, para você estadiar aí o grau de comprometimento, um raio-x de tórax para esse paciente. Em relação à notificação compulsória, é necessário que a ficha seja preenchida de forma imediata. Na internação, é necessário que utilize-se uma máscara N95 para prevenir a transmissão. Em seguida, eu peço raio-x. Primeiro, eu devo solicitar o leito com precaução de contato com aerosóis. E aí sim eu peço raio-x de tórax, de AP e de perfil. E em seguida eu faço uma suplementação de oxigênio. Por fim, eu vou solicitar um hemograma e uma gasometria arterial e uma sorologia para sarampo, IgM e IgG. Ok. Após as suas condutas iniciais, a paciente piorou um pouco o padrão respiratório e continua internada no pronto-socorro. Agora essa paciente está saturando 87%, mesmo com o oxigênio suplementar que você solicitou, e está com frequência respiratória de 22 incursões por minuto. Aqui eu vou te dar os exames que você pediu de laboratório e também vou te dar a radiografia. Considerando suas hipóteses diagnósticas, você vai escrever aqui a sua melhor conduta para esse momento. O paciente está internado, você recebe e vê o raio-x desse paciente, tem uma condensação, você avalia o hemograma, que tem uma leucocitose importante de 25.000, e aí nesse contexto o examinador vai te perguntar qual a melhor conduta baseado nas suas hipóteses diagnósticas que você vai formular graças ao resultado desses exames. Então, sabendo que no sarampo uma das principais complicações é a infecção, é pneumonia no adulto, ele tem um raio-x sugestivo, ele tem uma leucocitose, uma conduta fundamental e quase que única nessa situação é você introduzir antibiótico focando no diagnóstico de uma broncopneumonia. E a escolha de antibiótico vai ter que incluir o ceftriaxone, uma cefalosporina de terceira geração para o tratamento. Bom, eu vou introduzir um antibiótico para a pneumonia com ceftriaxone. Certo? Agora a gente vai considerar a seguinte situação. Na casa da paciente tem duas pessoas. Um filho de 1 ano de idade, assintomático, sem comorbidades e nunca tomou vacinas. E também tem uma prima
assintomática no primeiro trimestre de gestação que perdeu a sua carteira de vacinação. A pergunta é: qual é a melhor conduta para esses 2 contactantes? E aí você vai escrever a conduta para cada um deles aqui nessa prancheta. Pronto para ir embora, o examinador vai te colocar um novo cenário numa casa, nessa casa em onde tem um caso de índice de sarampo, moram 2 pessoas, um filho que nunca tomou nenhuma vacina de sarampo e uma prima gestante. Isso é um cenário que cai muito em prova de residência os contactantes. E aí ele vai te perguntar qual é a melhor conduta nesse momento para os 2 contactantes. Aí vamos avaliar cada um desses contactantes para ver se eu vou fazer uma conduta ou outra. Então, primeiro, para o filho ali que mora, o filho não tem nenhuma imunossupressão, ele nunca tomou vacina, qual vai ser a conduta? Vacinar. Vai iniciar a vacina sarampo, cachumba, rubéola. Agora, para a prima, lembrar, vacina de sarampo, cachumba, rubéola, vacina de vírus vivo atenuado. Não posso fazer essa vacina já que ela está gestante. Então, nessa situação, eu vou oferecer como profilaxia para a prima a imunoglobulina. No filho, eu iniciaria com a vacina tríplice viral. E na prima, imunoglobulina. Eu acho que é correto. Ok. Finalizamos a estação de clínica médica. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos começar agora mais uma estação da prova prática. E nessa estação, antes de você entrar na sala, está lá na porta da sala o seguinte card, o seguinte escrito. Você está de plantão na enfermaria da clínica médica do hospital referência da sua cidade e tem hoje no andar 16 pacientes sob a sua responsabilidade. Dentre eles, há um rapaz de 22 anos que está internado para tratar tuberculose pulmonar e iniciou há 3 dias dor torácica, fraqueza e cansaço. Antes de soar o alarme, antes de você entrar na sala, já tem que entrar na sua cabeça o seguinte: você está numa enfermaria de clínica médica, então o ambiente que você está faz muita diferença, que você já sabe onde você está. Vai atender um paciente jovem com TB que evoluiu com dor no peito. Então já tem que começar a pensar no que esse paciente pode ter. Então, soa o alarme, entrei na sala. Quando você entra na sala, o avaliador vai te passar a primeira tarefa. E a tarefa é perguntas fundamentais na anamnese desse paciente. Notem que você está de plantão numa enfermaria, você tem muitos pacientes. Você não pode ficar perdendo tanto tempo na anamnese. Ela tem que ser focada principalmente para a queixa atual desse paciente. Então, o que a gente tem que fazer? Se for um ator, você vai conversar com o ator focando na queixa. Então, há quanto tempo você está com essa dor? O que piora? O que melhora? Como ela está evoluindo? Ela é contínua, intermitente? Se tem sintomas associados, dispneia, mal-estar, se ele tem algum antecedente mórbido, se ele, apesar de jovem, é hipertenso, diabético, dislipidemia, se tem algum histórico na família significativo de doença cardiovascular ou doença pulmonar. Então, uma anamnese mais focada. Obviamente, antes de perguntar, você vai se apresentar como médico de plantão. Isso é muito importante. E ser sempre cordial. Fazer perguntas se for um ator, sendo educado. E aí eles te passam essas informações. Pode ser o ator que vai te responder ou o avaliador te passar um card com essas respostas. Então é um paciente que está internado por TB pulmonar, está no 10º dia de tratamento do esquema HIP. Há 3 dias ele começou um quadro de dor retroesternal em repouso, contínua, uma pressão que piora com a inspiração e no decúbito dorsal, sendo aliviada quando ele senta e quando desloca o tronco para frente. Nos últimos dias ele piorou com dispneia e astenia. Não tem nenhum antecedente mórbido, nem pessoal e nem familiar. Então, diante dessa característica da dor, eu tenho que pensar no quê? Uma dor pleurítica, né? Que piora com a inspiração, que piora quando inclina para frente. Tem que pensar em doença do pericárdio. Isso pode ser uma
pericardite. A próxima tarefa vai ser exame físico focado na queixa atual. Então eu tenho que focar na dor torácica. O que é importante de fazer aqui? Se você está diante de um boneco ou de um ator, você vai fazer o exame físico mostrando para o avaliador o que você está fazendo. Você não pode perder muito tempo fazendo o exame físico, porque geralmente as respostas vão ser passadas para você. Ele só quer saber se você sabe como é a técnica do exame físico. Então o que você vai fazer? Exame físico geral, vai perguntar como está o estado geral, pedir avaliação dos sinais vitais. Geralmente nesse momento ele te passa um cartão com essas avaliações. Aparelho pulmonar, avalia como está a expansibilidade, faz a ausculta nos 6 pontos, nos ápices, nos campos médios e nas bases. Sistema cardiovascular, ausculta cardíaca nos 5 pontos, mostra para o examinador que você está examinando os 5 pontos, fala quais são os 5 pontos, avalia a perfusão periférica dele e os pulsos, faz uma avaliação também se ele tem sinais de congestão, se ele tem edema de membros inferiores, hepatoesplenomegalia, se ele tem turgência jugular, refluxo hepatojugular e como está a perfusão periférica, tempo de enchimento capilar. Então, a partir daí, ele vai te dar uma resposta sobre esse exame físico. O paciente está hipocorado, emagrecido, tem um regular estado geral, está sonolento e afebril. Na ausculta cardíaca tem um ritmo regular, mas as bulhas estão hipofonéticas, ele está taquicárdico, está hipotenso, 85/60, com tempo de enchimento ainda está bom, menos de 3 segundos, mas ele tem presença de pulso paradoxal. Pulso paradoxal é avaliado durante a avaliação da pressão. Então você avalia o pulso com as variações do ciclo respiratório. Quando a diferença da ins para expiração é mais de 10 milímetros, isso é o pulso paradoxal. A ausculta pulmonar está normal, mas ele está taquipneico e ele tem turgência jugular 45 graus, não tem o refluxo hepatojugular, nem visceromegalias, mas está com um pouco de edema em membros inferiores. Então ele tem sinais de congestão direita e ele está hipotenso. A próxima pergunta é: 3 exames fundamentais. Então, nessa hora, ele pediu 3. Você não vai sair pedindo exame desnecessário. Quero um hemograma, função renal, PCR, não, calma. Ele quer 3 exames, então tem que ser 3 exames para você dar o diagnóstico. Se a tua principal hipótese até aqui é um paciente com uma pericardite que pode estar evoluindo com tamponamento, já que ele tem hipotensão, já que ele tem turgência, eu tenho que focar na minha hipótese. Então, o que eu vou pedir para ele? São 3 exames? Eu vou pedir um raio-x, um eletrocardiograma e um eco, de preferência fazer um eco lá, beira-leito, para avaliar melhor o pericárdio e se de fato tem um derrame, que é o que eu imagino. A partir desse momento, você pediu os 3 exames, anotou num papel ou falou para o avaliador, geralmente ele vai te entregar um cartão com esses exames. Pode ser que venha um cartão com o exame sim ou com um laudo do exame. Então, nesse caso, ele te deu um cartão que tem esse eletro. Esse você tem que avaliar o eletro, e o eletro geralmente vai estar relacionado com a queixa, certo? Esse eletro aqui tem o quê? Uma baixa amplitude dos complexos QRS e tem uma alternância, QRS grande e QRS pequeno. Grande e pequeno. A gente chama isso de alternância elétrica. Isso está relacionado com derrames volumosos, derrames pericárdicos volumosos. O próximo exame que ele te passa, o cartão que você pediu, é o raio-x. E o raio-x você avalia rápido. Ou o exame vai estar normal, ou ele vai estar muito alterado. E aqui tem uma área cardíaca gigantesca. Paciente jovem, que não tem histórico de doença cardíaca, é provável que isso seja realmente um derrame, que fez aumentar muito a área. E o terceiro exame que você pediu foi um eco. Esse eco vem com essa imagem e está escrito aqui embaixo: colabamento do ventrículo direito na diástole. O que isso significa? Esse paciente tem aqui, como a gente pode ver, um derrame volumoso. Ele fala que o VD colaba na diástole. Isso é um aumento de pressão gigantesco na diástole. Isso está relacionado com tamponamento cardíaco. A partir daí eu tenho o diagnóstico e a próxima tarefa é justamente essa. Qual o diagnóstico? Então, o diagnóstico desse paciente, não tenha dúvida, tamponamento cardíaco. Eu quero escrever que ele tem TB pulmonar. Não é essa a pergunta. A pergunta é qual o diagnóstico relacionado com a queixa. Ele já está internado por TB e evoluiu com dor. Então ele quer saber por que esse paciente está com dor agora, no teu plantão.
E a última tarefa vai ser o quê? Qual a conduta? Então você avaliou anamnese, exame físico e exames. Agora é a conduta. Você está de plantão na enfermaria e o teu paciente está com tamponamento. O que você tem que fazer? Esse paciente não pode ficar aqui. Eu tenho que pedir vaga de UTI e avisar a cirurgia cardíaca, porque ele vai precisar de uma drenagem desse derrame. Ele tem que ser monitorizado, oximetria de pulso, acesso venoso. Ele está hipotenso, então tem que fazer volume, e se ele não responder a volume, droga vasoativa. Se ele tiver com dor, eu posso fazer uma analgesia e vou considerar a pericardiocentese. Está errado já pedir para fazer? Errado não está, mas geralmente a gente faz a beira-leito quando o paciente está evoluindo mal, em parada cardiorrespiratória. Caso contrário, o ideal é fazer no centro cirúrgico. Mas isso tem que estar colocado na tua resposta, que você considerou ou pode ter que fazer uma pericardiocentese se esse paciente piorar, evoluir mal. Com isso, você consegue responder a questão e tirar o paciente lá da enfermaria, da emergência, levar ele para a UTI e tratar ele adequadamente. Por isso que faz toda a diferença o ambiente que você está na estação. Sejam bem-vindos à sua 10ª estação de clínica médica. Imagina agora vocês entrando na sala para avaliação prática, cumprimentam o examinador, ele nem olha na sua cara e já dá aqui o comando para vocês. Nesse comando vocês têm que prestar atenção, saber onde vocês estão e quem é a paciente que vocês estão avaliando. Aqui é um paciente de 67 anos, uma paciente idosa, que vem para consulta de rotina na unidade básica de saúde. Então aqui vocês já sentam e respiram. Não estou no pronto atendimento, não tenho que tomar condutas de emergência. Então vou ter que saber ter um cuidado mais integral com essa paciente, saber quem ela é, quais as doenças que ela tem, quais as queixas de maneira mais minuciosa. Então aqui ela queixava-se de cansaço, desânimo, esquecimento, queda de cabelo e ganho de peso. Além disso, tinha um diabetes tipo 1 com um bom controle glicêmico. Então, com base nesse geral aqui do caso, segue a primeira tarefa para vocês. Perguntas fundamentais para a anamnese dessa paciente. Então, complemente a anamnese. O que é que você quer saber? Então, dentro dos modelos mais atuais da prova prática, você pode interagir somente com o examinador, fazer as perguntas e quando você acertar a pergunta que ele quer saber, ele dá o papel para você. Ou pode ser com o ator, já orientado e conversando com vocês. O que é que vocês não podem deixar de perguntar? Pode ficar, não se estressa com a quantidade de perguntas que vai fazer. Pode sair perguntando, só não vão perguntar coisas absurdas para o paciente. Mas não vai ter ponto, dificilmente terá um ponto negativo se você perguntar quanto está a glicada dela, porque o caso quer saber mais das queixas de esquecimento. Então, faz uma anamnese completa, só toma cuidado com o tempo para ser mais direcionado. Então, perguntar o uso de medicações que ela faz diariamente, perguntar a dose de insulina da paciente, mesmo que não mude diretamente a conduta para o caso, é importante saber porque você está na unidade de saúde. História familiar de tireoidopatia. Paciente com desânimo, esquecimento, ganho de peso, queda de cabelo. Fala muito a favor de hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo está muito associado a uma história familiar também de disfunções na tireoide. Então, saber se os pais, se os irmãos têm é importante. Possui outras doenças autoimunes? A paciente já tem uma, que é o diabetes tipo 1. A principal causa de doença autoimune, de tireoidite autoimune, de hipotireoidismo no Brasil, é o Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então, poderia estar associado com Addison, com vitiligo. Então, é importante perguntar alguma doença autoimune. Perguntar se tem alguma doença no sistema nervoso central. Não esquece que ela falou de esquecimento. Então, de repente, ela teve um AVC até relacionado com essa diabetes que ela tem. Então, poderia estar associado a isso também. Fez algum tratamento na tireoide? Às vezes você pergunta na prova prática e mesmo na vida, a senhora tem hipotireoidismo? O paciente diz, não, desconheço esse diagnóstico. Aí pergunta, fez alguma cirurgia? Doutor, há um mês atrás eu fiz a tireoidectomia total por causa de um câncer de tireoide, mas não estou precisando de nenhuma medicação. Então aqui você já mataria o diagnóstico de hipotireoidismo, mesmo se ela desconhecendo o diagnóstico. Outra coisa é a história de radioterapia na região do pescoço. Mesmo que seja na infância, aumenta o risco de hipotireoidismo. E a última pergunta aqui, se tem histórico de excesso ou déficit de iodo.
Obviamente, você não vai perguntar, você come muito iodo? Ou se você não come iodo, você tem que ter fundamentos na sua história, na sua anamnese, que remetem ao excesso ou déficit de iodo. Déficit, por exemplo, pergunta de onde a paciente vem. Se ela disser, do interior da Amazônia, que não tem nem acesso ao sal iodado, poderia pensar em déficit de iodo. Ou histórico de excesso, como perguntar isso? Pergunta se ela não recebeu uma sobrecarga de iodo relacionada a um exame com contraste iodado, fez alguma tomografia com contraste iodado, ou usa alguma medicação que contém iodo na sua composição, tipo a amiodarona, ou está na moda agora, o pessoal usa Lugol, poderia ser um Wolff-Chaikoff relacionado ao Lugol. Então fez essas perguntas, gabaritou aqui o checklist, vai passar para o próximo item. Então tarefa 2, quais sistemas devem ser avaliados no exame físico? Então fazer o exame físico da paciente. Por mais que o modelo da prova que vocês estiverem fazendo seja aquele que é de papel, que você pergunta para o avaliador e ele dá um papel falando do exame físico ou falando da anamnese do paciente, esquece o papel, faz de conta que você está na frente de um paciente seu. Então, na hora do exame físico, pergunta, eu quero pedir permissão para fazer o exame físico e eu quero lavar minhas mãos. Por mais que você não vá tocar em nada, você vai falar isso. Na dúvida, você não vai perder o ponto e é 2, 3 segundos para você dizer isso. Relação que não poderia faltar, o que você não poderia deixar de questionar. Então, exame físico geral, sinais vitais. E não pergunta só os sinais vitais, pergunta sinais vitais, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória. E não esquecer do 5º sinal vital que a gente chama, que é a glicemia capilar. Ainda mais que a paciente era diabetes. Mas mesmo se não fosse, tinha que pedir a glicemia capilar para essa paciente. Se no meio que você estiver falando, ele já dá os sinais vitais completos, tudo bem. Mas às vezes ele vai dar só pressão, só frequência respiratória, então tem que pontuar. Quero examinar pele e fânero. Você quer examinar o que na pele? Se tem mixedema, se tem edema. Sistema cardiovascular. De repente você pode pedir, eu quero auscultar o paciente, ele dá ausculta já. Ou ele pode chegar um boneco ou mesmo um ator para você colocar o estetoscópio nos pontos mais indicados. E o exame de cabeça e pescoço, o exame da tireoide. Então, para acabar de gabaritar, tem que saber fazer o exame da tireoide. O avaliador pode dar, eu quero examinar a tireoide. Ele já dá o exame na sua mão, ou ele pode pedir, faça agora. Vai ter lá um boneco para você examinar ele e o avaliador ver se está fazendo correto ou não. Nesses casos, não se estressa. Lembra de qualquer exame físico que você já fez na sua vida, tudo começa pela inspeção estática. Então vai avaliar o pescoço, pedir para hiperestender. Aqui tem o famoso pomo de Adão, a cartilagem tireoide, depois vai para o ligamento cricoide, logo abaixo fica a tireoide. Existe uma tendência muito forte nas provas práticas, quando você perguntar, quero examinar a tireoide, quero examinar o joelho, ele dá uma foto de um joelho, de uma tireoide, enfim, do que você pedir para examinar com alguma alteração. Vou colocar aqui as principais alterações que vocês podem achar, mas não é a da nossa paciente. Então, vocês podem achar uma região hiperemiada aqui no pescoço, que falaria a favor de uma tireoidite aguda, ou uma região com um bócio, que daí falaria a favor até de deficiências mais graves de iodo. Então, nesse caso, já mataria o diagnóstico, mas não é o caso da nossa paciente. E daí você vai passar para o próximo passo, inspeção, palpação. Daí vamos palpar a tireoide da paciente. Esse ponto aqui é importante porque a técnica tem que ser adequada. Tem a técnica posterior, que o examinador vai por trás do paciente que estiver sentado e palpa a tireoide, ou a técnica anterior, que eu vou mostrar a técnica posterior. Muito cuidado com a figura que parece que o examinador está palpando os dois lados de uma vez, está palpando um lobo só. Então você vai falar para o examinador, estou palpando o lobo direito, estou palpando o lobo esquerdo. Você pode usar até as duas mãos ao mesmo tempo para rebater o lobo de um lado e facilitar a palpação do outro. Se for anterior, você vai fazer com o polegar. Polegar de um lado, polegar do outro. Depois vai avaliar a mobilidade, a inspeção dinâmica e a palpação dinâmica. Daí você vai oferecer um copo de água para o paciente, por mais que você esteja fazendo com o examinador e ele estiver respondendo no papel para você. Mas vai oferecer um copo de água e vai pedir para ele deglutir. Então, na deglutição, vocês vão avaliar a mobilidade e aderência. E o que vocês vão querer saber do exame, o tamanho, regularidade, consistência e se tem linfonodos associados. No caso do exame físico do nosso paciente, a inspeção não chamava muita atenção. E outra coisa que é um ponto negativo, que se você fizesse, você poderia perder ponto, é a ausculta dessa paciente. O quadro falava a favor de hipotireoidismo. Nosso caso, você faz a ausculta se estiver pensando em hipertireoidismo. Então, você poderia até perder ponto se fizesse isso no nosso caso.
E aí o examinador dava que a tireoide tem tamanho aumentado, é heterogênea, consistência fibroelástica e sem nódulos. Então tem algumas alterações, a tireoide era mais heterogênea. Então vocês vão pensar em hipotireoidismo com base na anamnese e nas manifestações clínicas e no exame físico, mas o diagnóstico precisa de uma avaliação laboratorial. Então vocês vão pedir, para a terceira parte da tarefa, é pedir os exames. Poderiam pedir vários exames, glicada, densitometria óssea, mas não poderia deixar de ter o TSH e o T4 livre. Ele deu o TSH de 11, o TSH mais alto, o T4 livre de 1.2, o que fala a favor de um hipotireoidismo subclínico primário. Nesse caso, qual a conduta agora? Então, o terceiro passo, vocês tomarem a conduta. Precisa prescrever a levotiroxina. Quanto? Aqui o TSH estava de 11, então 50 microgramas de levotiroxina já estaria o suficiente. Lembrar que a paciente idosa pode começar com metade da dose, esperar 1 a 2 semanas para complementar a outra metade da dose. Reavaliar o TSH e o T4 livre depois de 4 a 8 semanas e ajustar de acordo com esses exames laboratoriais. Orientar a importância da adesão ao tratamento. Lembrar que a levotiroxina deve ser tomada em jejum, pelo menos 30 minutos a 1 hora antes da refeição, não pode tomar com nenhum outro alimento. E orientar para a paciente retornar para você avaliar os sintomas clínicos e o laboratório dela.